Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida de sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como que fora de si. E lhe disse: foi verdade a palavra que ouvi a teu respeito, que ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujaste em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiarias em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira, de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou, e pediu afora tudo que lhe deu, por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Eu fiz a leitura aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 10, até o versículo 13, a respeito da visita que fez a rainha de Sabá ao rei Salomão. O versículo primeiro fala que ela veio de uma terra chamada Sabá, ou hoje conhecida como Iêmen. Essa visita que a rainha fez para o rei Salomão foi no ano 961 a.C. Ela tinha ouvido a fama de Salomão, então ela veio conferir de perto se era verdade que ela tinha ouvido. Esse mesmo texto aqui, essa mesma palavra que eu li, do versículo 1 até o 13, você pode também fazer a leitura lá em 2º livro de Crônicas, no capítulo 9, do verso 1 ao 12. Eu fiz a leitura do capítulo 10, verso 1 ao 13, de 1º Reis. Tem muita coisa aqui para nós meditarmos sobre a rainha de Sabá. Ela agiu conforme nos ensina a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo escreveu na carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 6, versículo 13, na parte B. Veja, com os ouvidos, ela ouviu a boa notícia. Versículo 1. Então eu te convido a você depois fazer a leitura em Marcos, capítulo 5, verso 27. Com os pés, a rainha de Sabá ela foi depressa
Ela caminhou, ela foi até a presença do rei para ouvir e para ver. Você pode ler depois Lucas capítulo 19, o versículo 4 e o versículo 5. A rainha de Sabá, ela abriu o seu coração diante do rei Salomão. É o que está escrito no versículo 2. Depois outra coisa, aqui no versículo 3. Ela usou a sua inteligência para aprender do rei. Aqui nós vemos uma referência sobre o aprender, né, do rei. Mateus capítulo 11, verso 29. Com os olhos, a rainha de Sabá, ela viu a glória de Salomão. Versículo 4 e versículo 5. Tem uma outra referência aqui. O Evangelho segundo São João escreveu, João capítulo 11, verso 40. Com a sua boca ela testificou, versículo 6. Com a sua língua ela louvou a Salomão. Aí nós vemos Romanos capítulo 10, verso 9. Nós vemos Romanos capítulo 5, verso 2. Com a sua língua ela louvou a Salomão, versículo 8 e 9. E com as suas mãos ela fez coisas boas, versículo 10. Aí temos uma referência em Efésios capítulo 4, verso 28. E ela foi grandemente recompensada, versículo 13. Então nós vemos uma referência que dá uma ideia sobre este fato lá em Lucas capítulo 6, verso 23. Então, nós também temos que agir conforme nos ensina a palavra de Deus. Nós temos que ouvir também a boa notícia do Evangelho. É todo dia a palavra de Deus para nossas almas. E com nossos pés, nós temos que nos apressar a estar na presença de Deus, a ir para a casa de Deus, para ouvir o que Deus tem para nos dizer. Nós temos que abrir também o nosso coração diante do nosso Rei Jesus. Nós temos que usar a nossa inteligência para aprendermos também do nosso Rei Jesus, do nosso Senhor. Com os nossos olhos espirituais, nós precisamos também aprender a contemplar a glória de Deus. E com os olhos físicos, tudo que Deus tem feito, conforme diz a sua palavra. E com a nossa boca, nós devemos testemunhar também do Senhor Jesus. E com a nossa língua, nós temos que louvar o Senhor também. Com as nossas mãos, nós temos que fazer boas obras também. E assim como ela foi recompensada pelo Rei, nós também seremos recompensados pelo Senhor Jesus, pelo nosso Rei eterno, pelo nosso Senhor. Então, na história aqui de Rainha de Sabá com Salomão, nós podemos fazer aqui então uma meditação, que assim também deve ser o nosso comportamento diante do nosso Deus. Agir conforme a palavra nos ensina e fazer tudo o que a palavra nos direciona a fazer. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor seja contigo. Medite mais na palavra de Deus, porque Deus tem muitas bênçãos para você. Fica na paz, na graça. Até a próxima. Amém? Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Paz. Amém.